Olá pessoal, sou o psicólogo Rudimar. E nos outros vídeos, eu falei o autoconhecimento para se encontrar uma solução para as doenças psicossomáticas. Pelo meu histórico, talvez seja interessante contar um pouco. Aos 17 anos, eu comecei a gerar psoríase por diversos fatores, num período estressante que eu passei. Então eu cheguei a ter mais de 80% do corpo tomado com lesões de psoríase. E essa foi uma busca de não entender como que isso surgiu, né? E se eu não nasci assim, então não faz lógica se manter assim, deve existir uma cura, e até então não existia. Uma das buscas, fui me graduar em psicologia para trabalhar com pesquisa científica. Na pesquisa, a gente conseguiu comprovar o desencadeamento da psoríase, pela passagem da pessoa por um período de estresse longo e prolongado, além da resposta fisiológica normal. E aí acaba gerando os sintomas. Tá, e a cura? Se a gente já sabe de onde veio, então para onde vai é um caminho possível. Ok. Diversas buscas, pesquisas, experimentos feitos comigo mesmo, acabei chegando numa técnica de autoconhecimento que eu denomino de técnica do ser de confiança. Antes de falar da técnica, a gente precisa falar um pouquinho sobre o questionário. Tanto a técnica quanto o questionário estão disponíveis para download gratuito no meu site. O questionário ele vai ajudar a gente a identificar qual foi o período próximo desse estresse, desse desencadeamento, especificamente da psoríase. Identificando qual foi o período que acabou gerando esse estresse e, posteriormente, os primeiros sintomas, através dessa técnica de autoconhecimento, a gente consegue identificar essas situações, recordar, relembrar, se apropriar daquilo, dos sentimentos, sensações, de tudo o que aconteceu, ampliar a consciência e depois, com o julgamento de valores, moral que a gente tem hoje, a gente dá uma nova vazão, como se estivesse acontecendo agora, mas com o julgamento que eu tenho hoje. Quando isso acontece, que a gente consegue identificar os fatores, a gente recordar, se apropriar, ampliar a consciência e ressignificar, então o sintoma não tem mais o porquê existir. A energia que estava bloqueada, ela teve uma nova vazão. Pode parecer um pouco complicado, mas na forma como está escrita, ela está escrita para a pessoa fazer sozinha, em casa ou no lugar que ela julgar adequado, com poucos materiais. Ela vai precisar de 2 cadeiras, papel e caneta. E o que é esse ser de confiança? Esse ser de confiança precisa ser alguém que a pessoa acredite, confie e saiba que existe. Pode ser, por exemplo, o cachorro. Tem um cachorrinho lá que a pessoa gosta, confia. Já diz, o velho ditado, o melhor amigo do homem. Mas pode ser também pessoas físicas que existem. Ela imagina que está falando com um padre, um pastor, ou Jesus Cristo, Buda, Krishna, independente da religião que ela pratique. O importante é ela nomear esse ser de confiança que ela confie, que ela saiba, que ela sinta que existe, que ela acredite. E aí vai ser um ponto de apoio externo para que ela possa driblar as resistências à dor e sofrimento que o cérebro tem, para acessar esses conteúdos internos que estavam bloqueados. Tá? É só um artifício para a gente conseguir, vamos dizer assim, dar uma enganadinha no cérebro. Então a gente dando essa tapeada no cérebro, a gente vai conseguir acessar memórias que muitas vezes estavam até esquecidas. O cérebro ele bloqueia algumas memórias. Então é bastante comum que na aplicação da técnica, no primeiro momento,
a pessoa não se recorde de tantas memórias assim. Contudo, vários relatos, várias pessoas mesmo, foram comentando que com o passar do tempo foram se recordando de mais e mais experiências, coisas que elas não lembravam mais. E retrabalhando essas memórias, foram conseguindo uma fluidez maior de suas emoções. E aí vem outra pergunta. Tá, mas e chego, identifico, trabalho, ressignifico, nunca mais vou ter isso? Não. Pode ser que você tenha novamente, apresente novamente os sintomas, seja eles quais forem. Por que disso? A gente chama na Gestalt terapia de estrutura de caráter. Não é se a pessoa é boazinha ou é má. Não, não é isso. É como ela foi sendo constituída, como ela foi aprendendo a lidar com a vida. Com as experiências, geralmente de primeira infância, que a gente foi tendo, a gente foi aprendendo os padrões de como se manifestar no mundo, de como responder aos estímulos externos. Tá? Então, isso fica muito forte na nossa estrutura interna, na forma como a gente se manifesta no mundo. Então, o que acontece? Talvez, no primeiro momento, passou pelo período de estresse, surge os sintomas, ela vai, através do autoconhecimento, identifica, dá vazão e os sintomas somem. Pode ser que passe novamente por situação semelhante e surge novamente o sintoma. Aí me perguntaram, pode fazer a técnica de novo? Pode, e faça sempre que necessário. Tem alguma contraindicação? Até o presente momento não encontrei nenhuma. Mas várias pessoas com diversos sintomas, dos mais variados, têm usado para gastrite, enxaqueca, vitiligo, psoríase, seja lá qual for o sintoma. Você pode usar, tá? Por exemplo, onde tiver psoríase, lá na técnica, coloque o seu sintoma ali, inclusive no questionário. Onde tiver psoríase, coloque, por exemplo, enxaqueca. E aí você vai trabalhar, seguir todos os passos da técnica como se fosse a enxaqueca, tá ok? Tem algum risco? Tem. Você se conhecer melhor, tá ok? Um abraço.